Graça e a paz do Senhor Jesus. Missionário Leandro Ramos, São Luís do Maranhão, Brasil. A série Eclésia, chamados para fora, santidade ao Senhor, separados ao Senhor, a igreja verdadeira versus a igreja falsa. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A prosperidade tende a cegar a pessoa para seu próprio empobrecimento espiritual. Estamos falando sobre as cartas às igrejas de Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso. Quando os laodiceanos se olhavam, só enxergavam o favor e as bênçãos divinas. E isso os fazia acreditar que não precisavam de nada. Tudo parecia estar perfeitamente bem, pois eles não tinham problemas. Era fácil ser seguidor de Cristo assim. A vida fluía perfeitamente, com fartura e sem oposição. Jesus prescreveu um colírio, a verdade, para curar a cegueira da igreja de Laodiceia. Somente a verdade poderia revelar-lhes o tamanho da miopia espiritual deles. Dessa maneira, eles perceberiam sua notória falta de reverência a Deus e como estavam aliados ao inimigo. Pelos olhos da verdade, eles veriam tanto as necessidades do próximo quanto a paixão de Cristo em ajudá-los. Sobre a condição de Laodiceia, Jesus disse, foi Jesus que disse, Espírito Santo, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Os cristãos dessa igreja ora estavam apaixonados por Jesus, ora pelo mundo. A vontade perceptível do Salvador era que esses homens fossem de um jeito ou de outro. Uma fé flexível, ecumênica, mundana, é incapaz de demonstrar tanto a existência fria de quem não conhece a Deus, quanto a paixão fervorosa de quem o ama. Os cristãos de Laodiceia não rejeitavam o evangelho, mas também não abraçavam por completo. Eles não estavam cometendo nenhum pecado aparente, por outro lado, também não lutavam pela santidade. Apesar de não terem sido escarnecedores, eles moderavam o fervor para não parecerem fanáticos. Os laodiceanos faziam tudo corretamente para que ninguém se ofendesse. A igreja do mimimi, politicamente correto, especialmente os não salvos que estavam sendo preparados para a membresia. Embora possuíssem programas bem-sucedidos, eles não dispunham do poder divino, dunamis, o caráter evangélico. Como a igreja do século XXI se parece com a próspera Laodiceia. Nós também criamos o evangelho de acordo com a nossa cultura, feito sob medida para se ajustar orgulhosamente aos limites do sonho, no caso aqui americano, o nosso brasileiro. O evangelho antiquado, o qual devemos pregar, foi alterado o suficiente para se adequar às agendas apertadas e às inúmeras diversões. Ao ressaltar certos ensinamentos bíblicos e os mais importantes, negligenciar outros, conseguimos criar um evangelho totalmente novo, mundanizado, moderno, moldado ao nosso estilo de vida. Tragicamente, essa interpretação do cristianismo não exige sacrifícios e nem produz recompensas eternas.
O leão de Judá foi anestesiado, teve as garras retiradas e foi domesticado. Meu Deus, é forte. Em meio a uma vida ocupada, o Todo-Poderoso El Shaddai foi reduzido a um ícone inofensivo. Não se ira, não se zanga, não tem juízo, sendo-lhe prestada uma homenagem superficial, poética. Praticamente desapareceu da igreja a visão de um Deus santo. Aleluia! O fogo consumidor, o juiz que um dia renderá a cada homem a sua justa recompensa. O cristianismo foi inoculado a ponto de o Senhor ser tratado como um animal de estimação da família. É triste. Quem entra na igreja uma vez por semana recebe carinhos na cabeça, é forte, e é enviado de volta ao quintal com o osso para mastigar. De tempos em tempos prestamos a Deus elogios paternalistas, mesmo com palavras vazias para aliviar nossa consciência. Na verdade, falamos o que não queremos dizer. Nossos louvores não passam da emoção para o verdadeiro significado dessas canções. Nós nos apegamos a uma impiedade sem poder algum. Honramos a Deus com a boca, mas o nosso coração está longe dele. Ai da igreja desta geração! Ainda nos aproximamos de uma série de pregadores que agradam os nossos ouvidos com pérolas da verdade bíblica. Eles satisfazem os loucos por informação sem nunca pisar em seu calo ou confrontar o seu pecado. Embora o conteúdo pregado não esteja errado, também não abrange todo o evangelho da cruz do Calvário. As partes desconfortáveis são evitadas e os golpes que destroem o pecado são dados. Nunca são dados, perdão. Os pastores que chamamos fiéis de uma vida santa são tão marcados de mordidas de ovelhas que dificilmente têm forças para continuar. É forte. Muitos desistem da luta e se retiram para o emprego secular. Outros toleram a situação e se ajuntam a quem alimenta o rebanho, já definhado com sermões que carecem de substância e profundidade. Quanto mais elevamos os pregadores que agradam a nossos ouvidos a um patamar de superestrelas, mais nos convencemos de que estamos certos. Toda nova personalidade que não prega contra o pecado, a carnalidade e o mundanismo aprofunda a nossa ilusão. Porque tantas pessoas estão longe da verdade. Seria porque acreditamos no que desejamos e ouvimos somente o que queremos? Se um pregador piedoso busca um equilíbrio, logo é rotulado, entre outras coisas, de desequilibrado. O mingau, a papa, maisena espiritual que recebemos é prejudicial e não varia. Passamos tanto tempo sem comer carne que até esquecemos o seu real sabor. Ficamos no leitinho e não comemos sólido. A verdade espiritual foi dissolvida tão lentamente que passou despercebida até mesmo por quem deveria ter discernimento espiritual. Agora quase não há mais vestígio da verdadeira essência. Eu gostaria que alguém se levantasse e tivesse uma atitude semelhante à da velha senhora de um comercial de 1984 que gritava: "Onde está a carne?" Leonard Ravenhill acertou ao afirmar que a igreja está debaixo do normal há muito tempo, de maneira que quando ele voltar ao normal, todo mundo a achará normal. John Watchman declarou: quando a temperatura do cristão chega ao normal, todos acharão que ele está com febre. De fato, nem todo servo de Deus é assim, mas o padrão aceito hoje é o mais baixo possível. Os cristãos ficaram tão satisfeitos com a substituição que não têm mais fome do evangelho verdadeiro. Já comeram alimentos de baixa qualidade, fast food, o suficiente para evitar a fome. Saciados, deixaram de sentir a necessidade do alimento espiritual de verdade. Eles estão morrendo de fome, mas parecem não
se importar.